Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças, os Srs. Secretários de Estado, os Srs. Deputados. Nós ouvimos aqui uma narrativa sobre os brilharetes que o Governo tem feito com o dinheiro dos portugueses. Ora, 2022, por força da inflação, permitiu-se que o Estado, o Governo, conseguisse arrecadar montantes históricos em termos de impostos e contribuições. Os funcionários públicos perderam em 2 anos, em termos acumulados, 6,1%. O público dava nota ainda este domingo que o custo de vida é uma das principais preocupações dos portugueses. Não encontro uma referência na intervenção do Sr. Ministro das Finanças que dê a entender que percebe, de facto, esta grande preocupação dos portugueses. Mas vamos mais longe. O próprio jornal Observador deu nota também de um caso que é absolutamente dramático. 5 irmãos, 4 deles menores, têm que vir todos os dias, ou de 2 em 2 dias, ao Saldanha, buscar comida ou uma carrinha que entrega comida. E estes jovens fazem isto porque vivem numa família de 8 pessoas, identificados pela CPCJ, e não têm que comer. A própria mãe confessa que muitas das vezes come apenas bolachas. Sr. Ministro das Finanças, fez um brilharete em 2022 com um saldo orçamental que ficou melhor da meta que estava estipulada em 1.600 milhões de euros. Eu pergunto-lhe onde é que estava o Estado neste momento, quando estas pessoas precisavam da ajuda do Estado. É que não chega a vir com estatísticas ou com números. É preciso conhecer a realidade e resolver efetivamente os problemas. Onde é que estava o Estado? É a primeira pergunta que lhe deixo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Ministro das Finanças. Sr. Ministro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não preciso de me socorrer das folhas de jornal para ilustrar uma realidade que conheço bem, que é a realidade do nosso país. Sim, o nosso país tem pobreza, o nosso país tem situações de pobreza extrema, infelizmente, e há situações de miséria em famílias. E é por isso que as políticas públicas são tão importantes e é por isso que a valorização de um Estado Social forte e com capacidade de intervenção é tão importante. E é por essa razão que nós podemos dizer que estivemos à altura de responder àquilo que foram os desafios colocados no ano de 2022 perante uma inflação que se colocou como muito mais elevada do que era expectável. E deve ser, aliás, pela razão de termos esse conhecimento e essa sensibilidade, que o programa de apoios às famílias e às empresas apresentado pelo Governo e desenvolvido pelo Governo é financeiramente o dobro do que aquilo que o PSD propôs realizar ao longo do ano de 2022. É não só diferente no montante, em que fizemos, como digo, o 4º maior programa de apoio da zona euro, como também é diferente na sua composição. É que o que nós fizemos desde o início, começando ainda no mês de outubro de 2021 e depois ao longo do ano de 2022, com os vários programas e as sucessivas medidas ao longo desse ano, foi precisamente começarmos por atender aos públicos mais vulneráveis, para os quais os efeitos da inflação são mais fortes e são mais evidentes. Foi assim na primeira medida do cabaz alimentar, foi assim na segunda medida do cabaz alimentar, foi assim na medida de apoio às pessoas, a todas as prestações sociais, a todos os beneficiários de prestações sociais, e foi assim também de forma alargada a todas as famílias de baixos, médios e altos rendimentos que receberam os 240 euros de apoio. Esta foi uma preocupação constante ao longo do ano de 2022 e é uma preocupação, obviamente, constante ao longo do ano de 2023 e aqui, nesta matéria, Sr. Deputado, o PSD teria muito a aprender com o programa que o Governo desenvolveu na resposta às necessidades das famílias no país. Muito obrigado, Sr. Ministro. Novamente, damos a palavra, Sr. Deputado Carneiro, faça favor. Sr. Ministro das Finanças, o PSD, muito antes do PS ter tomado medidas de relevo, tinha apresentado soluções ao país em meados de maio e junho, muito antes de o Governo fazer verdadeiramente para responder às necessidades que o país na altura já sentia. E o Governo decidiu tomar essas iniciativas robustas apenas no final do ano.
e preferiu andar meses e meses e meses a arrecadar impostos à custa dos portugueses. É esta a realidade que temos e eu tenho dúvidas. Eu trouxe-lhe as notícias dos jornais, não porque eu não conheça a realidade, mas porque eu tenho dúvidas que o Governo e o Sr. Ministro das Finanças e a sua equipa o conheçam, porque só isso justifica a forte e grande insensibilidade social que existe. Nós caminhamos para uma situação absolutamente clamorosa. Eu perguntava-lhe quantos pobres é que existem em Portugal. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, faz favor. Sr. Deputado, eu gostava de começar a minha resposta por lhe mostrar este pequeno gráfico, que é a comparação daquilo que o Governo aprovou e pôs em vigor, em desenvolvimento na resposta às necessidades das famílias e das empresas no país, com aquilo que foram as propostas que o PSD apresentou. O Sr. Deputado vem aqui pedir meças dos resultados, eu peço-lhe meças na comparação. Demonstro-lhe, aliás, o resultado. É que o Governo teve a capacidade não só de apresentar as contas públicas em ordem, mas, acima de tudo, de mobilizar uns recursos a uma escala sem precedentes, volto a sublinhar, o quarto país da zona euro em que o volume de programas de apoios às famílias e às empresas é maior, e o dobro daquilo que o PSD apresentou ao longo do ano. O dobro daquilo que o PSD apresentou ao longo do ano. E, Sr. Deputado, vou-lhe explicar, Sr. Deputado, vou-lhe, aliás, demonstrar como a atuação do Governo foi sendo desenvolvida à medida que que o processo inflacionário se foi desenvolvendo, que foi necessário encontrar respostas mais robustas, como em 2000, ainda falta aqui uma coluna, de outubro de 2021, onde se começaram as primeiras medidas relativamente ao preço dos combustíveis, em janeiro de 2022, março, abril de 22, maio, junho, setembro e as últimas medidas em dezembro, que permitiram esta resposta nas variedíssimas frentes. E é por essa razão que nós temos hoje a confiança que, a par dos bons resultados da economia, a par dos bons resultados das finanças públicas, tivemos também uma resposta sólida nas políticas públicas àquilo que o país necessitava neste momento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro está neste momento com metade do tempo disponível. O Sr. Deputado Carneiro, bastante abaixo disso. Faça favor. Não me respondeu à pergunta, quantos pobres é que existem em Portugal? Muito obrigado, Sr. Ministro. Pergunta do Sr. Deputado. Sr. Deputado, respondi-lhe da forma que entendo responder, que é na obrigação que tenho de promover os recursos do Estado na resposta às necessidades do país. E respondo-lhe repetindo o mesmo. Os resultados das finanças públicas são resultados que foram compatíveis com o facto de podermos ter a melhor capacidade de resposta que era necessária no momento, sendo o quarto país da zona euro em que os programas de ajuda mais significativos foram, e volto a sublinhar, o dobro daquilo que o PSD teve ao longo do ano a capacidade de propor ao país. Sabemos, aliás, bem o que era a diferença de que, se o PSD tivesse responsabilidades no país, o que os portugueses saberiam hoje é que a resposta teria ficado muitíssimo mais aquém do que aquela resposta que era verdadeiramente necessária. Muito obrigado, Sr. Ministro. Presumo que tenha concluído isso, exatamente. Sr. Deputado Carneiro, faça favor. Sr. Ministro, eu tenho de lamentar que não responda à pergunta que eu lhe faço, que é muito objetiva. 4 milhões de pobres com apoios do Estado passa para 2. Temos 2 milhões de pobres e temos estas crianças e outras que não conhecemos, provavelmente a passar fome. E é essa a realidade que o Sr. Ministro das Finanças não quer ver. As medidas que o PSD apresentou muito antes do final do ano, numa conjuntura ainda muito inicial. E o que não faz nesse gráfico é colocar o momento para comparar com as medidas que o Governo adotou, não coloca nesse gráfico o momento em que essas medidas do PSD foram apresentadas. Mas o senhor gaba-se dos brilharetos do Governo. O Governo
impõe sobre todos os portugueses um conjunto de impostos e contribuições. Eu sei que não gosta da carga fiscal, 36,5% a carga fiscal. Mas se adotarmos outros indicadores, temos o esforço fiscal. O esforço fiscal, considerando o rendimento per capita, é 19% acima da média europeia. Os brilharetos que o Governo fez, a insensibilidade social que demonstra, foi sempre em prejuízo dos portugueses. Ora, quando cobrou impostos, ora, quando não adotou atempadamente as medidas que eram necessárias para dar resposta às grandes dificuldades, à perda de poder de compra que os funcionários públicos, repito, 6,1% em 2 anos, os pensionistas com o malabarismo que fizeram na base da atualização das pensões e todos os demais portugueses. É esta a realidade do país que o Sr. Ministro das Finanças, estamos a perceber hoje, se recusa a perceber e a reconhecer. Aquilo que eu esperava era que dissesse aqui que há um problema e que as medidas que foram adotadas não foram suficientes e que vai corrigir isso. Não é isso que está a fazer e é isso que eu devo também lamentar. E, portanto, eu gostava que me justificasse e pedia-lhe que respondesse objetivamente ao que lhe pergunto, como é que justifica que o esforço fiscal seja 19% em Portugal, acima da média da Europa, da União Europeia, aliás. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, ao senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu quando apresentei este gráfico, volto aqui a repetir, este gráfico é feito somando todas as propostas do PSD. Estão cá todas. Não, Sr. Deputado, são todas. São todas. O Sr. Deputado tem um pequeno incómodo, quer dizer, agora querem pensar umas novas, não é? Próximas a seguir. Eu estou a falar relativamente a 2022. Este é o pacote de 2022. Todo o ano de 2022 na crise de 22. É desonesto. Sr. Deputado, nada mais rigoroso pode haver do que apresentar todos, somar qual é a resposta. As respostas que o PSD propôs ao país, aliás, está com o rigor feito, que até divide pelas áreas, pelas diferentes áreas. Eu vou aqui ler um pouco, lê-se mal à distância. Setor energético, 1.123 milhões de euros. Setor solidário e PMEs, 1.350. Rendimentos, 960 milhões de euros. Total das propostas do PSD ao longo do ano 2022 na resposta à crise, 3.433 milhões. Resposta do Governo. Só na dimensão dos rendimentos das famílias, os 960 milhões do PSD, o PS propôs 2.104. Não propôs, peço desculpa, executou. O Sr. Deputado pode não gostar da resposta do seu partido, mas isso é um problema do Sr. Deputado e, fundamentalmente, da resposta política do seu partido. Relativamente à matéria fiscal, Sr. Deputado, gostava de lhe dizer o seguinte, começar por dizer o seguinte. Ao contrário do que o PSD disse, e já agora fazia bem em fazer aqui a correção da posição do seu partido, o Governo devolveu integralmente, através das medidas de apoio, aos mais vulneráveis, mas também às classes médias, mais do que a totalidade do acréscimo da receita que o Estado arrecadou em IVA resultante da inflação. É que esse acréscimo de receita foi integralmente devolvido aos portugueses. Sr. Deputado, eu ouvi-o e estou-lhe a responder. É que à crítica que foi feita de que o Estado fazia melhores resultados nas contas públicas à custa do aumento dos impostos, da receita fiscal resultante da inflação, o que lhe estou a dizer, Sr. Deputado, é que isso não é verdade, porque o Estado devolveu não só todo o acréscimo de IVA que arrecadou por via da inflação, mas que me devolveu muito mais do que foi esse acréscimo de IVA. E isso foi um compromisso que nós assumimos, que eu assumi relativamente aqui no Parlamento quando apresentei os programas de apoio, e foi um compromisso que nós estendemos não só relativamente aos mais vulneráveis, mas também quando decidimos o apoio dos 240 euros que abrangia as classes médias, porque verdadeiramente foram as classes médias que suportaram também, através do seu consumo, o aumento da receita fiscal que o Estado beneficiou naquele momento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Carneiro dispõe de praticamente metade do seu tempo e vai fazer uma pergunta em termos tais que possa vir a ser respondida pelo Sr. Ministro em 30 segundos, que é o tempo que o Sr. Ministro tem para responder.
Sr. Deputado Carneiro, a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Já estou habituado a que o Sr. Ministro não responda às minhas perguntas e gaste o tempo, já vem de outras andanças. Vamos lá ver. Há 10 meses consecutivos que o desemprego vem a aumentar em Portugal. O Sr. Ministro também não reconhece esta realidade. Não precisava de ir aos jornais, não, tem estes números, mas podia falar aqui especificamente sobre isto. Decidiu que a questão do aumento do desemprego não era importante. O Governo tinha previsto 5,8%, no final de dezembro deveríamos andar em 6,7% já. Portanto, em 10 meses perdemos 28 mil postos de trabalho e passaram a existir mais 45 mil desempregados. E eu pergunto-lhe qual é a estimativa que tem, mais atualizada, relativamente à taxa de desemprego, comparando com a previsão que tinham apresentado antes. Isto para o ano, encerrar o ano 2022. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, dispõe de 30 segundos, apelando aos seus... Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, se tiver ouvido com atenção a minha intervenção, não só identifiquei os resultados e os méritos, não é da ação do Governo, é da economia portuguesa, é das empresas portuguesas, é dos trabalhadores portugueses, é das famílias portuguesas. Mas tive também com a mesma clareza de enunciar os desafios de 2023. E nos desafios identifiquei 2. Em primeiro lugar, mantermos um elevado nível de emprego. Portugal tem hoje um nível recorde de população empregada. Isso é um grande ativo para o país. É um grande ativo de que o país dispõe. Já vivi o número de crises suficientes em que o desemprego era considerado uma variável menor, uma variável de ajustamento, algo a que o resultado lateral de uma destruição criativa que era preciso impor à economia portuguesa. Nós não pensamos assim. Pelo contrário, o nosso objetivo, o objetivo de uma sociedade digna, é ter uma muito elevada taxa de emprego. E é por isso que um desafio importantíssimo de 2023 é assegurarmos um elevado nível de investimento privado, mas na responsabilidade direta do Estado, público, de iniciativa pública, também capaz de puxar pelo investimento privado. E o segundo grande desafio, o desafio relativamente à inflação e relativamente ao aumento dos juros. E por isso, Sr. Deputado, permita-me concluir na resposta nesta primeira ronda, à intervenção do Sr. Deputado, por concluir e por sublinhar a muito significativa ausência do Sr. Deputado relativamente ao programa de habitação que o Governo apresentou há poucos dias, que inclui entre várias medidas, 2 importantes medidas para apoiar as famílias, precisamente relativamente aos aumentos dos preços, em áreas que são, na área que é mais crítica do ponto de vista das famílias, que é a área da habitação. Apoios relativamente às rendas e apoios relativamente à subida dos juros. O Sr. Deputado, perante isto, dirigido ao coração dos problemas que os portugueses sentem, entendeu devolver o silêncio. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro já não dispõe de tempo, mas obviamente o Sr. Deputado Carneiro dispõe e, portanto, conceder-lhe a palavra. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gosto das provocações do Sr. Ministro, faz parte destas nossas andanças. Nós teremos a oportunidade de discutir a questão da habitação. O PSD já apresentou até um conjunto de medidas publicamente, que irá transformar naturalmente em iniciativas legislativas e, portanto, não há dúvidas sobre isso. Mas se as iniciativas que o Governo decidiu lançar, que são tão hesitantes, que lança, enfim, uma audição pública e temos visto tanta contestação a algumas dessas medidas, e se elas forem tão burocráticas como é, por exemplo, o Porta 65, eu não sei que portugueses é que nós vamos ajudar com as medidas do Governo. Mas esse debate não é aqui, não é hoje, é no momento próprio que o faremos e não tenha dúvidas que eu lá estarei para fazer marcação cerrada às propostas que o Governo decidiu apresentar. Senhor Ministro das Finanças, falou aqui do investimento privado e eu percebo porque é que fala do investimento privado. Por causa do falhanço de 2.400 milhões de euros no investimento público e no falhanço na execução do PRR. Eu sei que aquilo que depende dos privados, eles tudo farão para ajudar o nosso país a dobrar as dificuldades, as ondas das dificuldades.
e eu tenho dúvidas da capacidade do Governo para conseguir dobrar essas ondas das dificuldades, como os privados o tentam fazer todos os dias. Como é que justifica que o nível médio das dívidas em atraso vencidas há mais de 90 dias tenha aumentado em 2022? Como é que justifica isto? Chega ao fim do ano, faz um brilharete porque amortiza um balúrdio de milhares de milhões de euros ou milhões de euros de dívidas aos fornecedores. Mas durante o ano inteiro não paga aos fornecedores. O Estado não paga a quem deve. E isto dificulta o funcionamento das empresas que conhecem bem esta realidade. E o que é que o Governo faz a seguir? Dá garantias. Dá garantias. Sr. Ministro das Finanças, as empresas não querem garantias. As empresas querem receber aquilo que é delas e que o Estado lhes deve e, portanto, pergunto-lhe como é que ainda não tomou as medidas necessárias para resolver este problema, porque ele está identificado, ainda há pouco tempo, na audição com a Sra. Secretária de Estado do Orçamento. Esta questão foi levantada por nós. Outra pergunta que eu lhe gostava de levantar tem a ver com a TAP. A TAP é este monstro de 3,2 mil milhões de euros que foi lançado sobre os portugueses. Há um relatório da IGF, que ainda não é conhecido, mas algumas das suas conclusões foram já noticiadas e vieram a público, indiciando que, além de imoral, a indemnização à ex-administradora é também ilegal. E o Sr. Presidente da República desafiou o Sr. Ministro das Finanças a tirar as ilações, as consequências que entendesse como necessárias. E eu pergunto-lhe se já tem uma ideia de que conclusões é que eventualmente poderá tirar sobre esta matéria. Mas mais, também disse que ia privatizar a companhia a breve prazo, que levaria ao Conselho de Ministros já uma ideia muito clara de como é que este processo iria decorrer. E eu pergunto-lhe quando é que isso vai acontecer, quanto é que a companhia vale na estimativa do Governo, e qual é o modelo de privatização que está a ser desenhado? Se implica a manutenção de uma parte no Estado ou se é uma privatização total? Gostava também de saber o que é que nos tem a dizer sobre isto. E aproveitando também um tema discutido aqui há muito pouco tempo, que tem que ver com o aproveitamento das barragens, dos recursos hidroelétricos, eu pergunto se o Estado vai ou não cobrar o imposto de selo, o IRC e o IMT, porque no debate que existiu no Parlamento, o Sr. Deputado Carlos Braz e o Sr. Deputado Sobrinho Teixeira disseram exatamente o oposto. Um disse que eram os impostos patrimoniais, o outro disse que eram os impostos todos. Não sabemos o que é que o Estado vai cobrar. Há um despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que deve conhecer e, portanto, eu pergunto-lhe o que é que vai cobrar em concreto, que impostos, se está lá o imposto de selo, se está o IRC, quando é que vai cobrar, se a AT já fez as avaliações que tem que fazer e se tem conhecimento de alguma informação que a PGR tenha solicitado ao Ministério das Finanças ou à AT. Obrigado.